No seu entendimento, aonde a gente tem errado ou continua errando? Em tudo que vocês fazem nas buscas está certo. O despertamento que é equivocado, não posso dizer que é errado. Porque mesmo no equívoco, vai que alguns acertem. Então nós trabalhamos nos jovens de uma forma a trabalhar na unicidade consciente. Porque quando você é uno na sua consciência de paz e de amor, dia ou menos dia, para não dizer sempre, você vai emanar amar para qualquer um. Mas eu garanto que os realmente espíritos luminares não estão no espaço sideral, cheio de luz, em mundos superiores. Eles mergulham como verdadeiros anjos, como alguns dizem, no charco. Vocês entendem isso? Não há o que vocês chamam aqui de dualidade. Nós entendemos o que é bem, o que é mal. Mas só nós alcançamos essa distinção acima do bem e do mal quando nós somos cientes em nós do amor por escolha, de nós por nós mesmos, né? Graças a Deus. Tudo bem, doutor Tanakai? Tanakai bom, hein? Tanakai sempre bom. Graças a Jesus Cristo, Amitabha e a Deus, hein? Como normalmente vocês entendem cá. Tanakai, esse seu jeito de falar é porque na Terra a sua última encarnação foi no Japão? Não. Tanakai nasceu uma vez só planeta Terra. Foi na Indochina, num bairro, vamos dizer, para ficar mais popular brasileiro, hein? Uma província pequena, antiga, a Indochina. Quando o senhor escreve pelo médium Edson Rosa, o que o senhor escreve? O conhecimento, quando é passado pelo filtro Tanakai, porque Tanakai é filtro de mentes, vamos dizer assim, para vocês poderem entender melhor, mais crísticas, hein? Mais coletivas, mas ao mesmo tempo que se fazem una. Um chama de Cristos, pequenos Cristos, ou Cristos planetários. Outro chama de intermediações de Cristos, hein? Como mestres ascensionados. São nomes para nós particularmente simbólicos, porque Tanakai se infiltra de uma forma extremamente respeitosa dentro dos conceitos e do crivo religioso humano. Porém, como Tanakai tem uma visão fraterna, não religiosa, Tanakai, quando passa pelo filtro Etsurosa, tal qual como Tanakai cheio de interrupções, nós tenta passar um olhar mais crístico, não propriamente cristão, e mais fraterno, não propriamente religioso, nas verdades imutáveis do amor. Mediante a esta casta que as pessoas enxergam-se e veem ao outro, moldando o seu forma e seu jeito de amar. É mais ou menos isso, hein? Graças a Deus, hein? Fica à vontade. E por que o senhor faz isso? Urge um momento de maturidade verdadeira do espírito. Nós, deixa bem clara todas as vezes que nós manifesta no psico do médium que nós somos falhos, tal qual o médium. Mesmo com falhas, nós tentamos transmitir os mesmos ensinamentos de Amitabha, em essência, Buda, que se assemelha aos mesmos ensinamentos puros iorubás, em essência, e que são, em essência, os mesmos ensinamentos do Cristo. Nós verificamos que ainda, em grande quantidade das religiões do planeta Terra, as pessoas, de alguma forma, se declinam mais, quando são cristãos, aos ensinamentos verbalizados do Jesus médio, que
teve uma grande sabedoria e um grande feito. Porém, nós nos atentamos muito mais à mensagem, não à personalidade do Jesus. Nós nos colocamos servos da mensagem de Deus, verbalizada do Cristo. Esse simples detalhe em todas as religiões que de alguma forma creem e credibilizam o Jesus, ainda nós vemos que não é crítica, ok? É modo de ponto de vista, ok? Nós ainda vemos que a pessoa mergulha mais no Novo Testamento de forma superficial e querem se elucidar no Velho Testamento, invertendo a chave hermenêutica da palavra, que é o Cristo. Então, para nós, com todo respeito, não me importa Velho Testamento. Isso está ultrapassado no momento que Jesus Cristo se fez verbo no coração do homem, que antes de fazer caridade, como diz Benedito Aruanda, necessita ressurgir o Cristo em afabilidade inspirativa pela empatia de servir uns aos outros. Isso é Cristo. E este mesmo Cristo nós conseguimos ver em Olorum, Obatala, Siddhartha, Ha, Krishna, Shiva, Manitou, Tupã. Nós conseguimos ver em Isis, nós conseguimos ver em todas as religiões na essência pura que não nos leva a credibilizar o sagrado e o divino para fora, mas nos convida a valorizar e tornar redivivo o que é muito mais do que sagrado e santo, se faz divino em Deus luz viva por dentro de cada um de nós. Você entendeu? Graças a Deus. Então, quando nós fala isso, nós fala com muito respeito, porque a visão do Tanakai não tem religião. Os 3 pilares, filosofia, ciência e arte, já é um senso profundo e científico do espírito além da mortalidade. É do espírito independente da sua idade no corpo ou das suas vicissitudes no prana espiritual, a grandeza da eternidade vívida numa lucidez consciente. Então, o convite de Jesus Cristo por Buda Amitabha, no Candomblé, como também na Pentecoste, se nós estudarmos com profundidade de amor, porque o Evangelho do Cristo precisa ser lido com amor próprio e traduzido com amor genuíno. Algo ainda distante, mediante as caricaturas muito apegadas dos intérpretes religiosos perante as suas carências eufóricas e suas ansiedades extremamente frígidas de amor próprio. Vixe, então? Obrigado. Bom isso. Dr. Tanakai, gostaria que o senhor falasse, sem modéstia, a resposta para a pergunta que eu vou fazer. Por gentileza. O que foi que sua chegada, estada e permanência, ainda que curta, nesse planeta, proporcionou ao senhor? Pergunta 1. E a pergunta 2, e o que o senhor em troca proporcionou a esse planeta? Nós viemos bem antes de... Como hoje ele usa como digital nas energias arcadiásticas, ok? Na realidade física. Bem antes, milhões de anos antes, para dizer a verdade, e eu sei a diferença de 1000 anos para 1 milhão de anos, com todo respeito, nós viemos com muito interesse para este planeta Pérola Azul, que vimos que alguns seres de Orion e de Sirius e de outros multiversos estavam semeando vida cá. Porque ninguém, eu vou falar bem humano, cria o espírito. Uma vez eu disse isso uns anos atrás, até usando a média Etzerosa, chegará o dia que o ser humano criará pele. E chegará o dia que o ser humano criará, independente de óvulos e espermatozoide, corpo humano.
Mas é impossível qualquer tecnologia preencher este corpo de um espírito genuíno. Só se nós começar a falar de outros tipos de, vamos dizer, programações, para ficar mais claro, mais humano, de memória. Programação de memória que alguns reptilianos, que alguns leis, que alguns até, não estou dizendo que é para o bem nem para o mal, até alguns taurianos, felinos e insectoides usam muito isso. Mas isso não é espírito. Isso é como se fosse a inteligência AI, como se fosse LGBT, mais ou menos isso. Só que é diferente num corpo biológico. O espírito, um dia, vocês, quando começar a entender o ensinamento do Cristo, e quando Cristo diz o espírito é indivisível, Cristo, não estou falando religião, nós entendemos que tu e eu, você e eu, fazemos parte de uma galáxia inteira. Porém, quando nós vamos baixando a nossa frequência e a nossa vibração, as partículas tau e as partículas muon, elas vão, vamos dizer, tirando, abre aspas, em sentido psíquico, o tempo e o espaço. Ela dá o esquecimento. E também, de alguma forma, nós ficamos presos na rede e na malha de entendimento da maioria que governa, em, abre aspas, psicologicamente, racionalmente, os pulsos iônicos ou psiônicos de uma esfera. No caso, o planeta Terra, vocês dizem que o ser humano é mais evoluído e eu afirmo que não. Se nós olharmos a raça do cosmos, a raça mais evoluída está no mar, golfinhos, em todos os sentidos. Porém, o ser humano acha que construir tecnologia, acha que construir grandes arranha-céus, isso é evolução, e não é. Imagina uma criança se divertindo brincando de massinha. Que bonito! Ela apenas cria na massinha algo diferente, mas ela não cria a massinha para fazer algo novo. Isso então, Claro. Então, o que o senhor já, claro, então o senhor falou que já faz muito tempo que conhece o planeta e está conectado a ele. Então, para falar a verdade, desde a raça suméria, foi minha primeira visita cá. Não como Tenekai. Origem Tenekai é acturiana. Entendi. Mas nós entendemos que quando começa a falar extraterrestre, nós percebe, não em você, mas muito melindre, muita fantasia. Muitos de nós, não propriamente arturiano, mas fica muito espantado mediante a este quadrante de realidade dos multiversos, porque em muitos lugares não existe sentimentos como aqui na Terra, nem emoções, principalmente emoções. Não existe. Nenhuma. Então, num momento de Moisés, quando os Néfilis entraram em contato direto cá, foi feita muita alteração genética no DNA, RNA humano. Isso é também interessante. Isso. Mesmo Tenekai da outra vez, meu amigo, mas está na hora da raça humana começar, não por média Edson Rosa e eu são falhos, a acordar em Cristo, que a casa do Pai tem várias moradas, mas quem casa com sua paz mora em qualquer lugar bem. Isso é simples. Mas vocês acham que mundo evoluído, talvez H2O é mais puro, céu mais azul? E não. O verdadeiro mundo evoluído que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é teu estado de consciência humana. Qualquer espírito bom e lúcido pode viver num pré para um insectoide, porém é um pré de luz e de paz. Agora, qualquer ser humano intelectualmente avantajado e extremamente inteligente, mas que não tem amor próprio, é uma praga, mediante a carnificina que se faz às outras raças também inteligentes do planeta. Como os próprios mamíferos. Olha o que vocês fazem com os bichinhos. Isso é evolução? Então, o que esse planeta proporcionou para o senhor é a oportunidade de expandir sua compreensão do multiverso. No planeta Terra, Tenekai se infiltrou nas linhas médicas de Dr. Hans Fritz, não propriamente Bezerra Menezes, mas é mais nessa linha que eu disse. Mas a essência do Tenekai é muito parecido com um geneticista.
Você entendeu? Sim. Muito bom. Todas as cúpulas, principalmente as cúpulas esotéricas e principalmente as cúpulas afro, como a Umbanda, são de extraterrestre. Não é nada de novo. Só que vocês esperam presença física para quê? Para vocês terem mais amor próprio? Isso aí nós não vamos fazer nunca. Só o que vocês chamam de negativos ou oportunistas, como muitos humanos. Com todo respeito, hein? Claro. Então o senhor é um espírito que nasceu numa outra galáxia, veio para a Terra, teve uma encarnação, agora está no astral da Terra como uma espírito. Encarnação na Terra porque eu pedi essa experiência. Não sou mais evoluído com quem está embaixo da ponte ou prostituindo o seu corpo. O quesito evolução, creio que você já notou que todos os espíritos que vêm nessa matéria, e é natural muitas das vezes nós usar até a dislexia, como também a psicometria e outras paranormalidades desse médium, como os defeitos. É normal. Porém, tem uma coisa que nós não inseminamos nele. É natural para espíritos, não digo evoluídos, mas esclarecidos, ter um amor mais fraterno. E um amar justo, que ajuize. E o amar que ajuize não é a caridade para o outro, é o amor próprio para si. Só que vocês invertem coisas simples. Muitas vezes confundiram José da Caridade com Benedito de Aruanda. Mas se é o mesmo médium, para que nós vamos fazer graça? Por que eu estou puxando esse assunto? Nós observamos com muito carinho o grau de imaturidade dos estudiosos da mediunidade. Não todos. Nós ficamos muito atentos a Cotume ou Benedito, como você diz, falando aqui. Para muitos foi assombroso, mas para uma pessoa que só tem amor pela doutrina espírita, pela Umbanda e pelo Candomblé, foi um bálsamo de paz, porque nada que ele falou ofende aquele que se ama. Só ofende a quem não se ama. Quem não se ama quer barganha, quer troca. O que eu estou falando para você foi falado há mais de 16 anos atrás, lá nos Estados Unidos. Hein? E nós já estávamos observando, só que era um médium com os olhos azuis, branco, cabelo meio assim, esvoaçado. Vixe, então? Claro, o Sean. Eu estou falando com toda sinceridade, é esse mesmo. Eu trabalho com ele há muito tempo, só que eu sou o que vocês chamam de espírito auxiliar. Nós nos familiarizamos muito a médios psicômetras desenvolvidos, tanto como Sean, como também Etzrosa. Isso nunca foi falado para você, é? Lhe pegamos, como diz Benedito, na curva, é? Com certeza. O médium que o senhor mencionou falou que ele trabalha com um grupo de amigos. Eu sou um desses. E ele nunca falou com Edson Rosa e nem você sabe disso. Você entende isso? Claro, claro. Mas esse tipo de detalhe não é para provar nada. É só para dizer que nós espíritos, que vocês dizem bem intencionados, estamos um pouco lhe lixando para a tua religião. Mas nós estamos afetos ao seu senso de amor a si e respeito ao outro. É isso que Benedito, que todos os guias desse médium Tsurosa fala. Por isso que ele é escruso. Mas é bom, porque nós não estamos querendo maioria, nós estamos querendo corações de pessoas que podem servir a causa do amor e do amar. Mas tem gente que prefere seguir a causa religiosa dentro do seu quadrado de amor e de amar, e nós respeita. Cada um seu tempo, não é mesmo? Hein? Fica à vontade. Hein? Claro. Então, para deixar claro a pergunta anterior, o senhor se comunica com a gente hoje, então, na capacidade de espírito, ou o senhor está encarnado em outro planeta e assim mesmo consegue comunicar com a gente? Isso é uma coisa um pouco confusa para o ser humano. Com todo respeito. Nem todos os espíritos rarefeitos têm um corpo astral como humano. Eu não estou morto, como vocês conhecem. Eu me encontro num planeta bem próximo dessa Terra, que vocês não enxergam, que fica entre Terra e Vênus. Mais ou menos perto. Poderia dizer Marte, mas é Terra e Vênus, se levar no reto, como vocês dizem. Nesse planeta invisível que nós não
dialogamos muito, que me permitiram hoje falar por cima, seria uma base de Aruanda. Nós temos núcleos da Aruanda em vários estados do Brasil. Porém, nesses núcleos, nós ainda, por amor e caridade, respeitamos o aforismo filosófico, doutrinário, religioso dos aborígenes, dos astecas, dos tostecas, dos druidas, dos maias, dos fenícios, dos egípcios, dos sumérios, dos africanos, dos mongóis e de todos os seres que de alguma forma comungaram com a mãe natureza, Mangaia. Então nós recrutamos esses seres para que os mesmos evoluam e evoluam mediante a seus medianeiros o conceito religioso, filosófico, por que não dizer doutrinário e até mesmo científico do espírito em paz. Já neste planeta, seria a Aruanda, uma base alienígena. É diferente, hein? Porque os semeadores de vida cá foi Deus. Porém, os reconstituidores da morfogênese física foi os de Órion e de Vênus, principalmente. Hein? Você entendeu? Sim. Quando nós fala isso, é um pouco confuso, porque quando a pessoa, com todo respeito, muito religiosa, vai achar que ET criou vida e espírito. Não. Vocês precisam do esperma do pai e dos óvulos da mãe para formar o corpo, correto? Sim. Porém, não tem como vocês criar o espírito. É a mesma coisa esses seres do espaço. Eles dão uma materialidade, mas a essência ainda é impossível. É uma regrinha que foi quebrada em Marte, por isso que houve essa guerra e destruição. Continua, vocês chamam de guerra de Lúcifer, aí vem toda essa fantasia, mas não respeita. Qual regrinha que foi quebrada em Marte? Tentar copiar o emanar de amor do cosmos. O espírito não é criado por uma mente pensante. O espírito é criado por uma consciência inspirativa empática, o todo. Nessa galáxia, vocês em espírito são frutos da emanação, vamos dizer, mais forte, para poder ficar mais humano. Não é um laboratório lá que cria o espírito de vocês, é a própria emanação do cosmos. Quantos que estão me ouvindo não são extraterrestres e sonham com outros planetas? Tem pesadelos andando de nave espacial ou outras coisas? Vocês acham que isso vem da onde? Se vocês investigassem muito mais a sensibilidade por empatia inspirativa, de que propriamente a mediunidade fria ou sólida ou quente, vocês iam se surpreender o quanto a alma tem um arcabouço esplêndido de autoconhecimento. Você entendeu? Claro, claro. Então nós não desfazemos. Por favor, nós estamos aqui, a pedido do costume, para falar de uma forma que está, como ele diz, mais não evoluída, mas tratando o ser humano com amor e respeito. Nós não criticamos a religião nem crença de ninguém. Um Deus que te pede algo não é Deus. Um Deus que te cobra algo não é Deus. Uma fé que te fere não é fé. E uma crença que te polariza na emoção de amar a si mesmo e no sentimento de respeitar ao outro não merece respeito. É o que eu posso dizer. Porém, cada um se afilia como quer. Eu não estou ofendendo ninguém, hein? Não disse nome nem de religião nenhuma. É meu ponto de vista. Hein? O senhor, então, vive encarnado num planeta que a vibração a gente ainda não alcançou. Eu não estou encarnado, eu só estou no meu corpo natural, que é parecido com o corpo astral de vocês, mas não é da mesma substância. Claro, encarnado segundo o que é encarnado para vocês lá. Eu vou tentar explicar. O que lhe prende no planeta Terra? Vocês falam que é o karma. Alguns, por favor, peço perdão se pareceu que eu estou generalizando, ok? Porém, o que lhe prende no planeta Terra é a mesma emanação da Terra, do Sol que vocês têm e de todos os planetas visíveis e invisíveis ao olho nu e à tecnologia. O espírito é formado por essas emanações. Todas. Todas. O espírito do Tenekai é formado por uma outra emanação que nem é da Via Láctea, nem de Andrômeda. Então, é diferente.
O espírito, em essência, é o mesmo, mas o que vocês chamam de morte, para nós, não existe. Na verdade, a morte não existe. A passagem morte foi criada pelo senso religioso. As raças primordiais deste planeta azul não cultuavam a morte como vocês cultuam. Tem pessoa que vive em religião, mas sobrevive com medo da morte. Nós, particularmente, achamos estranho isso, mas nós respeitamos. Então, Tenakai está não encarnado, vibrado num corpo parecido com o corpo astral. A diferença é que consciência Tenakai, com todo respeito à média etzerosa, que nos dá um acabouço para nós botar em palavra, nós não desfaz dele, nós não está, como diz, morto. Nós só temos um corpo. O mais físico nosso é muito parecido com o corpo astral. O mais físico de vocês é carne. O mais físico nosso é muito rarefeito. Eu até vou fazer uma comparação. O mais físico nosso, quando nós estamos aborrecidos, nós somos muito parecidos com uma espécie de vapor do asfalto quente. Você entende isso? Claro, pra gente aqui, mas entre vocês lá, vocês são tão físicos quanto a gente é entre a gente aqui, né? A fisicalidade é um estágio de consciência. A consciência humana ainda evolui na racionalidade. A consciência golfinho evolui no sentir. Os mamíferos do mar evoluem sentindo. Além do intelecto. Por isso que eles são muito mais envolvidos à inspiração, que vocês chamam aqui de empatia, de que ao comodismo fixista de, muitas das vezes, por gostos ou não gostos, vocês ter antipatia ou simpatia. Então, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o ser humano não é evoluído, eu só estou dizendo que a raça do planeta, uma da raça evoluída é humana. Eu não posso dizer que os animais não são evoluídos. Na era Covid, que ainda está agora um pouco mais fraca, pelo menos no momento, nós garantimos que os animais, como diz o Exu que está aqui no meu lado, o melhor, lanceiro de Maria Criptrus, deram show de bola. Na afetividade e na presença de lealdade ao amor. Vocês humanos conseguiram fazer a mesma coisa? Fica em silêncio. Creio que cada um responde mediante o seu grau de consciência. Fica à vontade. Como é a educação e a política no seu planeta? Política não existe. Educação existe. Não existe uma desenvoltura evolutiva com verdade se nós apostarmos na moral coletiva. Só existe a evolução coletiva de verdade se nós apostarmos toda a ficha, como vocês entendem, na ética unitária. Então nós trabalhamos nos jovens, ou nas nossas emanações mais jovens, como vocês entendem acá, de uma forma a trabalhar na unicidade consciente. Porque quando você é uno na sua consciência de paz e de amor, é impossível você conseguir nutrir amor por si só. Dia ou menos dia, para não dizer sempre, você vai emanar amar para qualquer um. Não há o que vocês chamam aqui de dualidade. Nós entendemos o que é bem, o que é mal, mas só nós alcançamos essa distinção acima do bem e do mal quando nós somos cientes em nós do amor por escolha, de nós por nós mesmos, Mas aqui no planeta Terra ainda o amor de vocês é poesia, romance, novela, filme ou qualquer outra coisa, mas não é decisão. Você entendeu, Sim, sim. Você já notou que eu estou fazendo, como diz aqui Brasil, 9 horas para a energia do médium ficar mais calma, mais tranquila para o seu cripto se manifestar, ok? Graças a Deus. Fala que vocês têm religião? Não, nós não precisamos dessa bengala. Com todo respeito, eu busco palavras humanas e se estou ofendendo, me perdoe. Ignorância Tenakai, Eu não preciso ter religião para entender que eu devo
é uma obrigatoriedade da minha essência que se ama respeitar o outro. Em todos os ângulos da própria humanidade. Seja cachorro, seja passarinho, seja humano. Tenekai, você está dizendo que passarinho é humano? Com certeza, cósmico sim. Na Terra, para vocês, não. Você entende eu, Jefferson? Sim. No cosmo, todos os animais têm o mesmo valor de que o humano. Na Terra, os homens desvalorizam as outras raças, porque ele acha que raciocinar apenas é evoluir, e não é. Nem todos que calculam matemática fractal sentem amor próprio. Nós preferimos quem sente amor próprio, hein? Porque ele não soma as pessoas. Seu Tanakai, Ele aglutina seres humanos. o senhor pode repetir que cortou aqui? Nós dissemos que nem todos que calculam matemática fractal sentem amor próprio. E nós preferimos muito mais quem sente amor próprio, porque ele não calcula as pessoas, ele aglutina seres humanos. Todas as religiões doam isso. A interpretação por carência e ansiedade distorce tudo isso. Perdão, eu atropelei você. Fica à vontade, hein? Então, vocês, no caso, têm espírito guia? Para que isso? Nós somos guiados por uma consciência. Todos. Nós o quê? Vocês não entenderam ainda que quando vocês se amam, a tua consciência expande de verdade? Que a expansão de consciência não é nas comparações do que vê para fora, mas das descobertas e despertamento de que se reserva por dentro? Então nós não temos um guia, nós temos milhões de guias quando nós nos amamos por nós só. A empatia é o melhor oráculo que há. A generosidade, a solidariedade, o amor próprio, junto com o silêncio, é o melhor psicólogo que existe. Que tipo de guia você está falando? Um guia que me oriente o certo ou o errado, mas eu não penso por mim mesmo? Nós, no mundo, viemos como guias e mentores porque vocês nos dão esse nome. Porque um verdadeiro espírito que se diz de luz, não tem luz por superioridade. Não tem cargo por maioridade. Tem objetividade de comungar com a vossa verdade, até com as vossas mentiras, obviamente respeitando o que é de mal seu, não meu. O que é de negativo em você, não em mim. E admirando as suas vitórias e observando as suas derrotas. Mas com o tempo para cá, como a incorporação ficou muito ridicularizada por muitos, o próprio animismo vicioso, ou alguns casos, a mistificação, atrapalha nós espírito de falar isso que eu estou falando, coisa tão simples, tão natural. Esse média Tsurosa, nesse exato momento, ele vê o computador na frente dele. A diferença é que na mediunidade de Tanakai, eu domino o corpo e a mente. Mas eu não tiro a sensibilidade dos olhos, do ouvido. Criptos, por dominar um pouco mais, necessita que o médium esteja calmo. Então hoje, médium trabalhou muito, Tanakai vem, calma ele, e Criptos vem. Porque senão é médium, mesmo ele com boa intenção, não mistificando, mas é o animismo dele falando. Então nós temos muito cuidado. Isso os guias de vocês, os mentores, falavam. Hoje não falam mais. Por quê? Então, quando você entra nesses assuntos, para nós é totalmente confortável. E creio que para quem estuda os processos anímicos, psíquicos e mediúnicos, sim. Agora, para quem só quer saber quem é o guia, quem é mentor, se acende vela azul ou amarela, o qual roupa mais bonita que bota, isso não importa, hein? Mas nós respeita. Vishintansa. Mas, Sr. Tanakai, com todo respeito a quem faz isso, se alguém entende o senhor, pelo jeito que o senhor fala, como um preto velho e coloca uma entrega para o senhor pedindo uma ajuda de uma cura, o senhor não vai receber? Não, eu vou receber pelo que ela vibra na intimidade, não porque ela pede na borda das suas conveniências, não. Porque se eu aceitar isso, eu estou desrespeitando 3 forças.
a cósmica, a da Mãe Gaia e dos seus elementos, e do próprio espírito, que até mesmo me pede. Os espíritos que aceitam oferenda, que nem empregado ou escravo, para nós, com todo o respeito, são do mesmo nível das suas carências e das suas ansiedades. E esses espíritos, muitas das vezes, nós não tiramos de perto das pessoas, mesmo eles dando os nossos nomes de guia e de mentor, porque a lei de sintonia, nós vamos fazer o quê? Você tem o guia e o mentor que merece, e o obsessor que necessita. Mas na Umbanda nós manipulamos as energias da natureza. A Umbanda que eu conheço, quando trabalha com a energia da natureza, é para o coletivo. Para o bem coletivo. E quando trabalha com magia, essas coisas, feitura, é para o equilíbrio mediúnico. Hoje nós vemos ensinando aí oferenda de Exu de tranca-rua como se ele fosse um escravo. Tipo, fez a oferenda, você não faz nada para merecer e o Exu resolve. É estranho isso, hein? Mas é a mentalidade de muito. Essa é a Umbanda. A Umbanda hoje ficou vendilhona nas mídias sociais. Porque a busca das pessoas não é a caridade com os outros, é resolver suas vidas. Estou lhe sendo sincero, hein? Eu não venho como Exu. Eu venho como uma preta velha, como eu já lhe disse, chamada Vovó Ziza. Eu não esqueço o que eu digo. Muito bom. Mas fala pra gente, qual que é a origem e por que apresentar-se como Tanakai? A origem do nome. A origem do nome foi para confundir as pessoas que só pensam, porque não é nem chinês, nem indochinês, nem vietnamita e nem japonês. É um mantra. Mantra de Amitabha, Buda. Digamos que eu faço um trabalho honroso como um professor de vocês hoje. Por isso que eu uso esse nome. Amitabha ou Tanakai Amida seria a mensagem. Não é bem isso, mas vou tentar botar nisso. Eu só trago o recado das suas almas. E aprecio, com muito respeito, com muito gosto, a desenvoltura das vossas consciências. Uma vez eu falei com você sobre a cura. Olha como funciona. Nós já tivemos acá na Terra alguns espíritos esclarecidos. Um exemplo, quando fala de Chico Xavier, a ideia que vocês têm de Chico é a evolução, pelo amor e a qualidade que ele prestou. Mas se nós estudarmos a mesma doutrina espírita com seriedade, com profundidade, nós vamos ver que Chico é mais um que evoluiu. Mediante ao quadrante dos seus comodismos, das suas finalidades, dos seus declínios. Isso é ruim, Tanakai é bom, maravilhoso para ele. Mas quando muitas pessoas olham o Chico, elas querem copiar, não copiem mestres, sejam seus mestres. Tem um Mariano, chamado Joaquim no Fermino, fala a mesma coisa, não é mesmo? Claro. Não siga, mas quando você fala para uma pessoa não siga mestre, ela se ofende, porque parece que nós estamos ofendendo o Chico, Jesus. Não, nós estamos sendo sinceros. Porque se eu disser siga esse mestre, é como se eu dissesse para a tua originalidade e copia ele. E copiar não evolui. Vocês ainda neste planeta evoluem por cópias forçosas. Morais falhas. Vocês ainda não conseguem, porque se chegar para um ser humano e dizer assim, hoje não tem mais fome no planeta. Não tem mais doente, não tem mais ninguém, nem droga, não existe. Aqui é um paraíso. O que vai lhe mover para você se fazer melhor? Ajudar os outros que você não conhece ou começar a reconhecer você que se desconhece? Está respondido, né? Obrigado. Graças a Deus. Sr. Tanakai, o senhor já viveu em um mundo de prova e expiação ou você já começou daí? Eu vivi prova e expiação acá. Foi um menino que tinha um problema nos quadris. Caminhava com 4 pernas, que era 2 de pau e 2 traseiras. Até uma boa idade, como vocês falam cá. Mas eu não vi isso como prova, porque eu sou livre, mas eu via as pessoas como elas viviam. Falando bem, muito português correto, se fosse aqui Brasil, mas amaldiçando a vida dos outros. Andando, correndo, pulando alto, mas cheia de procrastinações para ter amor próprio. Fazendo várias filosofias, poesias para o seu quadrante, para ser aceito, para ser adorado, mas em momentos que se
igualava aos outros, não conseguia vencer o seu ar de superioridade, cheio de petulância, arrogância, presunção e pretensão, e diziam que tinham fé em algo de luz. Engraçado, isso já faz muito tempo, mas parece que eu estou falando de hoje, hein? Obrigado. Estou lhe sendo sincero e honesto. É verdade. Parece que está falando de hoje. E por que teve essa reencarnação e o que o senhor aprendeu ali? Foi um reforço, porque eu não sou um espírito de luz perfeito. Como vocês falam, espírito de luz. Essa escada de espírito de luz, nós, com todo respeito, não desfazemos, mas não adotamos como verdadeiras, ok? Porque se vocês, médios, soubessem que muitos mentores realmente de luz preferem ficar mais no umbral grosso do que nas nuvens olhando vocês. Vocês iam acreditar nisso? Realmente. Provavelmente não, mas eu garanto que os realmente espíritos luminares não estão no espaço sideral cheio de luz em mundos superiores. Eles mergulham como verdadeiros anjos, como alguns dizem, no charco da revolta, da dor e do sofrimento. E outras se revestem parecido com aqueles, mas não com sentimentos igualados aos outros. Vocês entendem isso? Isso é espírito de luz. Agora, esses que tocam harpa, para nós é só anjo que vocês criam. Nós respeitamos. No seu entendimento, aonde a gente tem errado ou continua errando? Em tudo que vocês fazem nas buscas está certo. O despertamento que é equivocado. Não posso dizer que é errado. Porque mesmo no equívoco, vai que alguns acertem. Agora, erro é erro. Equívoco é equívoco. Eu me equivoquei, mas eu posso voltar e consertar. Agora, errei. Posso até um dia consertar, mas talvez em outras vidas. Uma vez, esse médium tinha 8 anos de idade. Se ele ouvir essa gravação, provavelmente vai se emocionar, porque foi uma das primeiras vezes que eu me apresentei a ele. Ele era evangélico da Assembleia de Deus. É isso, né, que diz evangélico, Assembleia de Deus. E eu disse para ele, o que você sente quando pratica caridade para o outro? Algo bom. Então pratique mais. Não é isso que os mentores de vocês dizem, os mentores? Pratique a caridade. Mas eu disse para ele uma coisa, porque o espírito dele, eu não vou dar detalhes, já tem uma consciência, mas a infância dele, naquela hora, não. E eu disse, por que você não faz essa mesma caridade com sacolão, com comida, com roupa, com remédio, para você apenas com amor próprio? Com 8 anos, ele disse, eu não consigo. Eu gostei. Aí eu gostei e vi que estava escolhendo um médium falho, um homem cheio de problema, mas também de qualidades, mas como médium muito falho, mas por ele talvez nós poderíamos fazer um trabalho bom. Porque ele foi honesto. É assim que vive a humanidade. Pergunta para as pessoas, você faz a caridade? Sempre. Você é bom? Sempre. E você? Se respeita? Se ama? Se ouve? Como você se dá com seu silêncio? Você sabe o que é calma e paciência? Preciso eu dizer que não precisa nem perguntar sim ou não. Fica na consciência de quem ouve, hein? Então, existe algum problema Tanaka, na nossa evolução? Nenhum. Para fora. Porém, quando vocês retornam o que faz de bom para fora, para dentro, aí começa o equívoco. Por isso que nós vemos, como disse Benedito Ruanda, uma evolução lenta, porque ainda o ser humano não consegue fazer o bem se amando. O ser humano não consegue ser bom amando a si, não ao outro. Porque se você ama a si, quem é que você vai desamar por si? Obrigada. Seu Tanakai, na sua encarnação aqui, quando o senhor desencarnou, como foi esse processo? Tinha alguém esperando do outro lado? No meu caso, tinha vários animais e um ser humano. Tinha mais ou menos 24 animais, 25 animais, porque se nós calcularmos aranha animal, tinha uma aranha também. Todo ser vivo deste planeta tem o duplo etérico. Todo. Inclusive até o que vocês chamam de bicheira, bichinho. Tem etérico. Não espírito, mas etérico. As bicheiras são mais coletivas, alguns cardumes de peixe são mais coletivos. Você entende o que eu digo, Jefferson? Sim.
O humano é mais unitário, o cachorro é mais unitário. Por mais que em alguns mamíferos, alguns espíritos podem tagiar usando um cascão, que vocês chamam de elementais, como se fosse uma vestimenta. Então, em alguns mamíferos, como o golfinho e outros em si, pode, baleia, por mais mar, pode assim ter 2, 3 espíritos. Só que quando eu falo espírito, para a mente humana, o espírito já acha que é espírito humano. Não é assim que vocês pensam? Claro que sim. Então tem muita delicadeza. O espírito é uma essência amorfa. Porém, nos planos rarefeitos da matéria, o espírito ainda absorve a aparência da matéria. Mas o espírito que Tanakai está falando é um espírito elemental. Não é do elemental da natureza, é elemental do cosmos. Por isso que se você ensinar alguns animais, se duvidar, ele vai raciocinar melhor do que um homem. A diferença é que ele não vai escrever. Se vocês lerem as histórias da Terra, tinha outras escritas até mais evoluídas do que de vocês. Tinha uma que eu estudei muito no plano astral, que a escrita era feita de cordas coloridas. Mas hoje vocês escrevem com a mão. É outra história. Hein? Então o que eu posso dizer é isso. A forma de vocês ver tudo isso que eu estou falando está no Evangelho de Jesus. Católico, espírita, no Evangelho espírita, porém, quando vocês lêem com amor próprio, vocês vão entender o que eu estou falando. Uma coisa que não é muito dita, mas o Evangelho espírita cá no planeta Terra serve para qualquer espírito evoluído em qualquer esfera. Porém, todos os espíritos que observar vai interpretar de um tônus diferente. Qual é o tônus que Hare faz? Admirar, idolatrar, seguir ou se amar? Eu creio que se amar, vocês começam a ter uma referência de grandiosidade sóbria e lúcida do quantum de potencial que a raça humana tem. Mas ainda não usa. Só na tecnologia. Por enquanto. Então, quando o senhor desencarnou, sua família espiritual do outro planeta não estava esperando o senhor com uma nave para o senhor ir de volta para lá? Não, nós não temos esse sentimentalismo. Não há necessidade. Porque não é separações. Para espíritos esclarecidos, a morte é um piscar de olho. O distanciamento é uma lembrança logo ali. Você entende o que eu digo? Eu sou esclarecido em mim, mas em nenhum momento eu disse aqui que sou espírito de luz evoluído. Não. Vocês titulem do jeito de vocês o que é luz evoluído. Eu fico no meu nível, tá bom assim? Meu espírito levemente esclarecido por mim mesmo. E quando eu digo em Cristo, eu estou falando no verbo. E o verbo não é apenas o que sai da minha boca, mas o verbo é aquilo que o meu coração escuta, não é só o que o meu ouvido ouve. Esse tipo de aprimoramento uno de cada um só vem com amor próprio. Não tem outra. Sem amor próprio, mas aí vem aquela coisa, tem os níveis de amor próprio. Tem o nível de amor próprio que confunde autoestima, que consome paixão. Isso não é amor próprio, isso é higiene física. Amor próprio não é algo que se compra, não é algo que se veste, é algo que se nutre e se concebe grande em si. O amor próprio é uma mescla de esperança com indulgência, de afabilidade com gratidão, de honestidade com inspiração empática e de afeto com seu próprio amor, que molda na generosidade e solidariedade, quem sabe, por sensibilidade, respeito a servir a vida do outro com lucidez. Isso é amor próprio. Agora, cada um dentro do seu nível, nós entende e respeita. Tempo a tempo. Não compete a mim. Não compete ao senhor? Julgar e condenar. Eu já disse que a busca de vocês, para mim, com toda sinceridade, é uma pergunta, estou sendo honesto, é válida. O voltar dessa busca é que é um pouco estranho. Eu dou muito, mas me reservo o quê? Ninguém? Pergunta para alguém quem você é. Eu sou espírita. Não, você é você não é espírita. Não estou perguntando o que você crê e o que você faz, estou perguntando quem você é. Se eu sou de Umbanda, não. Essa pergunta eu fiz até os 29 anos desse médio. Até um dia que ele se ligou, né, assim que você diz Brasil, e ele começou a dar o nome dele. Eu sou Edson. Tá bom. Então continue sendo você. Assim você cresce.
mas continua fazendo bem para os outros, porque assim você se aprimora. Ninguém se aprimora apenas com a bondade em si, mas qualquer um se rarefaz servindo ao outro. Muitos vão ouvir, talvez, e confundem Vou fazer isso uma como pergunta. bondade, caridade. Não, não, isso é honestidade à vida. Isso é honestidade à vida. Por favor, pergunte, perdão. Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, o senhor não tem obrigação de responder. O senhor é um dos vários espíritos que escrevem através desse médium textos que alguns não foram publicados ainda e nem vão ser tão cedo, talvez por fatores que os humanos ainda não vão compreender o que vocês já escreveram. Desses textos escritos através dele, além dos seus, o senhor já leu algum e pode comentar o qual que o senhor mais gostou e o que falava esse texto? Interessante é que todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, toda a Bíblia Sagrada, todo o Ancorão, algumas escrituras, Bandu, Queto, Cambinda, Jixá, Oyó, Yorubá, alguns manuscritos egípcios e alguns processos fenícios, tostecas, astecas, alguns processos de livros antiguíssimos para vocês, dentro do processo Rama, do Shintoísmo também, do Brahmanismo e do Budismo, obviamente. Muitos processos no próprio Vaticano, nós temos acesso a espíritos que, na verdade, o que tem guardado lá não é católico, é pura esoterismo. E muito manuscrito envolvendo visita extraterrestre, só isso. Então, eu já li em outras raças e outras. Então, no Brasil e para o mundo, perante a interpretação ainda acanhada, com todo respeito, por favor, você perguntou, estou lhe sendo honesto, ok? Não sou melhor do que nenhum intérprete do livro que eu vou dizer, mas o livro Consciência é o melhor de todos. Um dia você ouviu isso de um extraterrestre? Se você sofre, é porque você ama. Mas não é os outros, a você, só que ainda não concebe, ok? A mesma coisa é o mal. Se você faz o mal para o outro, por mais que muita gente diz, como? Porque ele não tem consciência, psicopata. É impossível alguém que não tem amor. Porém, nós entendemos que é muito nesse amor. Por isso que existe o mal. O amor ainda aqui é um mandato, não é um descobrimento. Aqui eu digo planeta Terra. E o amar aqui para muitos é um despertamento. Porém, para nós é uma comunhão. Você entende, Jefferson? Sim, senhor. Então, são questão de interpretação. Eu amo muito, desperto. Se eu vivo no amar, eu me ligo ao todo. Mas na visão Tanakai, se eu ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a minha interpretação do Evangelho, isso eu concordo com Kutume, o Benedito Uranda, é totalmente uma concordata ética, não é uma concordata moral. O brasileiro não tem a mesma moral do eslavo, o eslavo não tem a mesma moral em Talibã, Talibã não tem a mesma moral do chinês, um chinês não tem a mesma moral de um turco não tem a mesma moral do africano. Tem algum problema, Tanakai? Nenhum, se vocês antes da moral tiver ética. Porque se não entender o que é ética e viver na moral, Maria vai com as outras. Você vai fazer tudo de bom para os outros e vai penar o resto da vida. Que é o que acontece muitas vezes em países latinos, hein? Não estou falando do Brasil, hein? Propriamente. Você entendeu? Sim, sim. Então, se nós ler Evangelho, eu vejo ali uma concordata, eu entendo bem o que significa isso, ética. Ah, mas eu li que está pedindo, sugerindo para mim fazer o bem para os outros. Sim, mas você é saco vazio? Você vai dar o que não tem, você é ladrão. Já lhe disse isso uma vez, lembra? Lembro, Se eu fizer lembro. o bem para o outro e não me amar, eu sou ladrão. Mas ladrão de quê, Tanakai? Da vida do outro ou da minha própria paz? Creio que é da sua própria paz. Você está confundindo paz com euforia. Angústia, ansiedade, porque sempre a motivação que vai lhe levar a fazer o bem para o outro, ou é um medo de viver no mal,
ou é uma pretensão de querer ser bom para os outros ver, não porque você quer se nutrir em paz. É muito simples você ver quando uma pessoa é evoluída. Chega e pergunta para ela, teu amor próprio te dá paz? Ela vai dizer todas as caridades que ela fez para os outros, mas ela não vai responder se o amor próprio dela dá paz. Simples. Não é mesmo? Não é mesmo. O senhor pergunta não é mesmo porque sabe, né? A última conversa que eu tive com o moço, eu falei pra ele, se a sua filosofia de vida é boa e funciona, aplique ela, mas se não é, cabe a você ser sincero consigo mesmo. Daí ele falou, você sempre fala isso porque a sua é boa e funciona, então você quer se fazer superior a mim. Eu disse, não, o contrário, tô dizendo, continua seguindo o que você acha certo, mas se não é certo, seja sincero. Mas você tocou na ferida. Espiritualização individual, sem sinceridade, sem honestidade e sem amor próprio é mentira. Leia os livros espíritas de Chico Xavier e você vai ver que a maioria das cidadelas do bem foram construídas por espíritos malignos que se auto-regeneraram quando entenderam que o amor é o que vale a pena, mas que o se amar é o que lhe guia. Eu não entendo, com todo respeito, até hoje, como vocês não viram isso. E eu não sou espírita, eu sou espírito. O livro Ação e Reação está claro. O livro No Mundo Maior, claro. O livro Libertação nem se fala. Eu não sou espírita, mas eu entendo isso. Então, as verdades estão aí. A diferença é que vem um Benedito, um Tanakai, e esse é Médio Tsurosa. Você falou uma coisa interessante, eu não vou dar nome de livros dele, porque não importa. Transpiso, como diz, transpassado por ele nós, é livro para pessoa que se ama. E para quem não se ama também. Ah, é livro bom, Tanakai? Não, não presta. Para muita gente não presta. Você entende que eu não estou sendo impaciente, eu estou sendo sincero. Assim como muitos vão ler o Evangelho e vão achar uma porcaria. Porque há uma agitação e uma reatividade dentro de si que tudo que peça ou sugere que você só é o que é de bem se você se amar, não presta. E também a missão dessa média Tsurosa não é fazer graça como nós também não faz graça. Tempo é tempo. Fica à vontade. Hein? Nós já vamos indo. Cripto já vem e começa a voz do médio. Sim. Dá só antes a sua mensagem final, por gentileza. Mensagem final? Só, seria né? Colocações, hein? Continue fazendo bem para os outros, desinteressadamente. Ou com interesse de ajudar os outros. Mas pensa nesse espírito diminuto que sou. O que te leva à religião? Você precisa ser mandado para você ser bom? Você precisa ser orientado por uma luz divina para você ter a concepção no seu coraçãozinho que ser honesto lhe faz melhor? Você precisa disso? Se você precisa, continua assim. Mas só lembre desse toque, desse amiga espiritual Tanakai, espírito diminuto, pequeno. Se ame. Essa humanidade é carência muito grande de amor próprio. Por que o bem aparentemente parece tão fraco nessa humanidade? Porque o interesse da mudança sempre é visar que o outro seja como a gente nas nossas crenças. Sempre visando que o outro que acredita de outro jeito seja que nem eu, igualzinho, quase fanático. Quando não, uma pessoa quase hipócrita, porque ama o divino e se desfaz do sagrado, que é o companheiro e a companheira, ou aquele que está lá no outro quarto, dentro de sua casa. Mas para a rua, faz a caridade, na verdade, do Cristo, de Buda, de Amitabha, dos orixás, em nome do que é bom. Com todo respeito. Concorda com Benedito. Isso não é coisa para nós espíritos tratar. Tem médicos para isso. É o conselho que eu dou. Obrigada. Muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus, meu. Graças a Deus. Olha, Firulento. Eu só tava vendo teus pachamentos. Você é muito espertinho, viu? É só falar pros meus meninos que você já não pega o dedo. Você quer pegar o braço todo, né, seu Firulento? Meu neto, hoje eu só tenho a agradecer
todos que ouviram os meus meninos, seu Criptos, o meu amigo Tanakai, e que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, viu, meu neto? Viu, Jefo? Lhe abençoe sempre e abençoe todas as pessoas. E eu também agradeço que vai ficar nessas coisas a seu Edson Rosa, que hoje está, como se diz assim, um pouquinho adoentado. Mas não impede nós de trazer uma palavra que não é de conforto, é de confronto. Tá ouvindo, seu Chirulento? As palavras que foram faladas hoje foram palavras de confronto. Confronto interior aonde você precisa, se quiser, se revijar no seu próprio amor. Meus filhos, dignidade não é poesia. Sabe por quê, meu neto? E já encerro, que eu sei que pode encher, se doou muito, e esse médio também, que existe dor e sofrimento, porque muitas das vezes muitos se afogam pela mediocridade que se selam de se selar, de se prender, e esquece que dentro de si tem água viva. Vocês não pararam para pensar que só existe dor e sofrimento porque quem sofre de verdade, não estou dizendo qualquer dor, mas sofrimento mesmo, tristeza, rancor e mágoa, não é porque o outro lhe jogou a pedrada, é porque a ferida está na forma de chamar. Ai. Ah. Jefferson? Graças a Deus. Como que o senhor está se sentindo, senhor Edson Rosa? Ah, você está gravando ainda. Tô bem, tô na paz, graças a Deus. Obrigado, Jefferson. Obrigado mais uma vez aí por participar de alguma forma. Engraçado, Jefferson, que hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu vi a tela do computador enquanto estava o manifesto e parecia que brilhava. Mas não é do maquinário, não. Você deveria ter alguma presença aí na tua energia. Que Deus te abençoe e abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo. E nunca falei isso, mas meu coração pede para falar. Posso, Jefferson, por favor? Claro, claro que sim. Rapaz, a melhor incorporação é incorporar a si mesmo. Desde criança, desde os 4 anos de idade e 8 meses, 13 anos na verdade, quando veio o Caboclo Pena Branca, eu não queria essa mediunidade. Chamei Benedito de Aruanda de demônio até os 25 anos, não falo isso com orgulho. E eu vou fazer aqui um relato de médium. Todos os meus canais, Jefferson sabe isso, eu não peço credibilidade. Em todas as lives que eu falo, eu digo, perdão, tô emocionado. Eu sou falho como médium, muito falho. Mas eu não peço credibilidade a ninguém, mas eu como médium, eu deixo isso aqui para quem quiser ouvir. Cara, é tão triste ver o que está sendo feito com a espiritualidade. É tão triste ver o que está sendo feito com a espiritualidade. Quando alguém hoje pergunta para mim, eu nunca senti vergonha de dizer eu sou um bandista, sou candomblecista, eu sou espírita. Mas hoje quando alguém pergunta de qual religião sou, eu fico até, pela primeira vez, assim, já aconteceu comigo, de eu falar, não, eu sou disso, aquilo. Ah, mas lá faz isso. Então o que eu vou falar não é para criar guerra com ninguém, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E a minha preocupação nem é com os médiuns. O que eu vou falar, eu sei que talvez até não é levantar polêmica, né? Porque eu não peço aplauso para ninguém, nunca pedi, não vai ser hoje. Eu fico pensando onde é que estão os mentores. Uma vez eu falei aqui no diálogo do Jefferson, né, que eu fui inventar uma vez que psicografei lá com o espírito e fui inventar de dizer que era Ramatiz. Eu fiquei 3 anos e 8 meses sem incorporar a Jefferson. Só porque é um menino, eu tinha 26, 27 anos, eu estava ainda meio com a cabeça de evangélico, eu tive essa vaidade. E hoje eu olho na internet, mano, pelo amor de Deus. Não estou dando o nome de ninguém, não estou condenando. E o que é mais triste é que quando a espiritualidade, não estou falando por mim, mas em outros médios, falo de amor próprio, falo de carinho, falo de respeito, falo de hombridade, tudo que eles falam que envolve a melhor humana, parece que não chama atenção. Agora você olha lá uma live, alguma coisa que fala de morte, de traição ou de vingança, para quem é de Umbanda, para quem é da espiritualidade, se realmente ama a espiritualidade, eu sinto vergonha pelos mentores. Coitado dos mentores, viu?
Obrigado, viu, meu amigo? E se você quiser, pode botar essa... Não queixa, mas isso que eu falei porque eu não sou de estar falando muito, mas tempo é tempo. Deus te abençoe, viu, Jefferson? E a todas as pessoas. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, irmão. Graças a Deus. Muito obrigado. No seu entendimento, aonde a gente tem errado ou continua errando? Em tudo que vocês fazem nas buscas está certo. O despertamento que é equivocado. Não posso dizer que é errado. Porque mesmo no equívoco, vai que alguns acertem. Então nós trabalhamos nos jovens de uma forma a trabalhar na unicidade consciente. Porque quando você é uno na sua consciência de paz e de amor, dia ou menos dia, para não dizer sempre, você vai emanar amar para qualquer um. Mas eu garanto que os realmente espíritos luminares não estão no espaço sideral, cheio de luz, em mundos superiores. Eles mergulham como verdadeiros anjos, como alguns dizem, no charco. Vocês entendem isso? Não há o que vocês chamam aqui de dualidade. Nós entendemos o que é bem, o que é mal. Mas só nós alcançamos essa distinção acima do bem e do mal quando nós somos cientes em nós do amor por escolha, de nós por nós mesmos. Hein?